Você já se perguntou se a humanidade vai chegar a um ponto em que todo mundo vai se tornar coletivamente iluminado? Tipo, a gente vai simplesmente parar de fazer coisas obviamente estúpidas um dia e viver cada um dos nossos dias como indivíduos felizes e saudáveis. Só que esse dia não é hoje. E esse dia também não tá chegando tão cedo. Pra quem é novo aqui, a gente tá analisando pessoas que se removeram do pool genético de maneiras tão idiotas, que provam que Darwin estava certo. Então prepare sua pipoca, enquanto damos uma olhada em formas ainda mais vergonhosamente burras pelas quais as pessoas morreram. Grande explosão. Tá, antes da gente mergulhar nessa primeira história, eu só preciso verificar se eu não tô ficando louco. Então aqui vai uma perguntinha rápida. Se você encontrasse alguns explosivos antigos e instáveis em um terreno perto da sua casa, o que você faria? Letra A, chamar as autoridades e alertá-las sobre a situação. Letra B, pegá-los, carregá-los e tentar enterrá-los. Eu vou te dar alguns segundos pra pensar. Pensou? Tá legal. Então, a resposta é obviamente a A, certo? Ninguém em sã consciência ia tentar manuseá-los, muito menos enterrá-los, a menos que soubesse o que estava fazendo, certo? Certo? Tá bom, então eu não tô ficando louco. E por que eu perguntei? Porque lá em 2004, um senhor em Chiavenna, na Itália, fez exatamente isso. Ele tinha descoberto alguns bastões de dinamite em um galpão abandonado perto da sua vinha. Ele tinha alguma experiência em trabalhar com explosivos antes, então decidiu que em vez de chamar as autoridades, poderia resolver a situação por conta própria. Infelizmente, para ele, essa dinamite estava lá há muito tempo e estava liberando nitroglicerina, um componente líquido altamente instável desse tipo de explosivo. Sem saber o quão voláteis esses explosivos estavam agora, o nosso camarada aí começou a tentar enterrá-los. Ele cavou um buraco de 9 metros, colocou cuidadosamente a dinamite nele e depois cobriu suavemente. Só que quando tentou aplainar um monte de terra que havia criado, fazendo pressão para baixo, a compressão acionou a dinamite. A explosão foi tão grande que abalou a cidade de Chiavenna e a polícia correu para investigar. Eles encontraram um homem dilacerado e ele permaneceu vivo o suficiente para contar a história antes de receber o seu prêmio Darwin. Surra de camelo. Na minha opinião, tem um círculo especial do inferno para pessoas que machucam animais. Só que tem outro círculo para as pessoas que provocam o animal errado e perdem, onde elas são ridicularizadas pela eternidade. E esse é o da internet. Em fevereiro de 2023, o Centro Recreativo Berioska, que fica em Omsk, na Sibéria, teve um convidado surpresa para um evento infantil realizado lá, um camelo bactriano. Esse é o tipo com 2 corcundas. Mas o camelo não estava tão empolgado em estar lá. Seu tratador tentou arrastá-lo em direção ao evento através de uma área de neve do lado de fora do centro, mas o camelo não queria colaborar. Ficando cada vez mais frustrado, o tratador recorreu à violência, batendo repetidamente na cabeça do animal. Agora, não sei se algum de vocês já viu um camelo bactriano adulto, mas eles são enormes. Eles têm 1,80 de altura e pesam cerca de 450 quilos. E embora pareçam tranquilos, podem se tornar agressivos sem parar. Então entrar em uma briga com um deles não é uma jogada inteligente, como esse sujeito descobriu rapidinho. Depois do segundo golpe, o camelo respondeu repentinamente, mordendo, machucando, pisoteando e arremessando o tratador como se fosse uma boneca de pano, já que ele claramente não era páreo para a besta enorme. Depois que o tratador parou de se mexer, o camelo voltou a seu comportamento tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Nem preciso dizer que depois de ser espancado por uma besta mais de 7 vezes maior que ele, o tratador não resistiu. Então é isso, acho que a lição aqui é: trate seus animais como você gostaria de ser tratado, especialmente os animais muito maiores que você e propensos à violência. Farsa do fast food. Considerando quanta gente se rende ao fast food todos os dias, as pessoas que preparam seus hambúrgueres e fazem suas pizzas realmente não ganham o suficiente. Mas numa tentativa de ganhar mais dinheiro, 2 gerentes de fast food acabaram conseguindo muito mais do que esperavam. Isso foi lá em 2000, quando as gerentes do turno diurno e noturno de um Burger King em Indianápolis bolaram um plano para simular um roubo na loja em que trabalhavam. A gerente do turno diurno roubaria $4.000 em dinheiro do movimento do dia, antes de amarrar a gerente da noite em uma câmara frigorífica e colocar fogo em uma lixeira, fazendo parecer que os ladrões também tentaram incendiar o local. O alarme de incêndio dispararia, e quando os bombeiros chegassem, a gerente da noite diria que foi um assalto, e ninguém pensaria que as duas tinham levado dinheiro. Poderia ter sido um plano que funcionasse, se a gerente do turno diurno não tivesse cometido um erro. Ela incendiou a lixeira, mas foi só uma fumaça fraca, que não ativou nenhum dos alarmes de incêndio. Só quando a equipe da manhã chegou e o ar que entrou pela porta aberta fez as brasas começarem a pegar fogo, é que
que os bombeiros foram chamados, e só então descobriram a gerente do período diurno na câmara frigorífica, sofrendo de hipotermia extrema. Como você pode imaginar, ela não chegou ao hospital, mas ao perceberem que as amarras estavam frouxas o suficiente para ela ter se soltado e que poderia ter escapado da câmara frigorífica destrancada, começaram a suspeitar de crime. Não demorou muito para abordarem a gerente do turno diurno, que não só ainda tinha o dinheiro com ela, mas o tinha escondido de forma incriminadora em uma sacola do Burger King. Cara, se você vai ser burro bastante para tentar um plano assim, ao menos seja esperto bastante para não ser pego. Responsabilidade ciclística. Ciclistas de todo mundo, prestem atenção, a maioria dos motoristas nos odeia, isso não é segredo. Somos muito mais lentos que eles, alguns ocupam muito espaço na estrada, e alguns até passam no sinal vermelho e ignoram placas, pensando que não se aplicam a nós. Se queremos melhorar nossa reputação, precisamos fazer melhor, começando por prestar atenção. Caso contrário, você pode acabar como esse próximo ganhador do prêmio. Em 1997, um ciclista em Sorocaba colocou seus fones de ouvido no Walkman e saiu de bicicleta. Ele estava feliz ouvindo suas músicas, seguindo seu caminho pela cidade, quando decidiu pegar um atalho para o seu destino. Distraído com a sua música, ele pedalava, completamente inconsciente do seu entorno, quando de repente foi derrubado da sua bicicleta por um avião que vinha em sua direção. Sim, o atalho que esse cara decidiu tomar passava pela pista de pouso do aeroporto de Sorocaba, e com a sua música alta, ele não ouviu o avião bimotor se aproximando da pista para pousar. Ele cruzou seu caminho exatamente no momento errado, e como era de se esperar, não sobreviveu. Bom, tem pelo menos uma lição importante para todos os ciclistas aqui: nem tudo é uma faixa para bicicletas. Em chamas. Uma perguntinha rápida: para que você usa gasolina? Aposto que a maioria de vocês respondeu que é para combustível, óbvio, mas sabiam que como produto à base de petróleo, ela também é bastante eficaz para dissolver óleos, tornando-se um bom desengordurante. A única questão óbvia é que também é altamente inflamável, razão pela qual não é aconselhável usá-la como seu desengordurante principal, mas isso não impede alguns idiotas. Em 1998, uma mulher no Texas estava limpando os tênis que estava usando com gasolina para dar a eles aquele acabamento branco brilhante. Se ela tivesse sido um pouquinho cuidadosa, isso teria sido absolutamente normal. Só que ela estava fazendo isso bem perto de uma vela que tinha acabado de acender e acabou derrubando-a acidentalmente. De repente, a chama incendiou os respingos de gasolina que levavam aos sapatos dela. Com os pés pegando fogo, ela entrou em pânico e correu para a casa do vizinho, que pegou rapidamente uma mangueira. Mas enquanto fazia isso, o vestido de poliéster que a mulher estava usando, que é um material conhecido por ser altamente inflamável, também pegou fogo da chama dos sapatos. O vizinho finalmente apagou o fogo, mas não antes da nossa idiota se juntar aos muitos vencedores do Prêmio Darwin antes dela. Desafiando a barreira. Em março de 2018, New Jersey estava um caos. Uma tempestade recente derrubou árvores e cabos de energia por toda parte. Então tinha engarrafamentos e congestionamentos por todo lado. Barricadas foram colocadas à esquerda, à direita e ao centro. Mas um homem que estava indo limpar a entrada da casa a pedido do seu pai, decidiu que essas barricadas simplesmente não serviam para ele. Ele contornou um conjunto de cones de trânsito laranjas brilhantes que claramente bloqueavam a estrada à frente dele e continuou seu caminho. Até que um cabo elétrico ainda energizado que estava caído na estrada, zumbindo com milhares de volts de eletricidade, atingiu o carro, dando um choque no motorista e incendiando o veículo. Ah, cara, se ao menos tivesse alguma coisa avisando ele do perigo à frente, né? Tipo um conjunto de cones laranja brilhantes que bloqueiam a estrada de propósito. Muito esperto. Em 2002, um agricultor de São Paulo recebeu a tarefa de remover uma colmeia de uma de suas laranjeiras. Ele poderia ter contratado um profissional para cuidar disso, mas pensou que a maneira mais fácil e barata de se livrar delas seria queimar a colmeia ele mesmo. Então ele vestiu suas luvas, calças e roupas de manga comprida, antes de selar tudo com fita para que as abelhas não entrassem nas suas roupas. Depois, colocou um saco plástico na cabeça e selou firmemente em volta do pescoço para que as abelhas não o picassem no rosto. E por fim, ele pegou um maçarico e foi queimar algumas abelhas. Só que algumas horas depois ele não tinha voltado. Preocupada, sua esposa saiu para procurá-lo e o encontrou morto. Mas não foi por causa das abelhas. Na verdade, a colmeia dela estava intacta. O que aconteceu foi que o saco amarrado na sua cabeça funcionou para afastar as abelhas, a fumaça e também o oxigênio, que parece que ele precisava para respirar. Sim, esse idiota não fez nenhuma entrada de ar no saco, e com as suas luvas presas com fita, os seus dedos atrapalhados não conseguiram agarrar o saco para arrancá-lo. Por um fio.
Se você possui uma arma legalmente, existe uma boa chance de que você tenha ido a um campo de tiro para praticar sua pontaria, onde pode atirar em alvos sensatos, sem ameaçar vidas. Você entendeu, né? Alvos de papel, placas de aço, balões, postes elétricos ativos... Não, peraí. Esse último não é encontrado em nenhum campo de tiro onde eu já tive, e com uma razão muito boa, como descobriu um cara da Pensilvânia em 2002. Ele e alguns amigos estavam praticando pontaria em um campo de fazenda, atirando em, adivinhou, um poste elétrico ativo. Especificamente, eles estavam mirando nos isoladores de vidro que revestiam os postes e mantinham os fios suspensos. Agora, a boa notícia é que a pontaria deles foi afiada o suficiente para atingir pelo menos 6 desses isoladores. A má notícia foi que ao atingirem o último isolador, que segurava o fio elétrico no lugar, ele caiu. De repente, o camarada aí percebeu que a terra queimada pelo sol em que estavam poderia pegar fogo. Então, em pânico, ele agarrou o fio com a mão. Errou feio, errou rude. Milhares de volts de eletricidade percorreram seu corpo, encerrando instantaneamente sua vida e acelerando a sua candidatura para o cobiçado Hall da Fama do Prêmio Darwin. O cavalheirismo está morto. Você já fez alguma coisa muito burra para impressionar alguém que você gostava? Talvez tenha comprado um presente super caro, tentado escrever um poema ou, pior ainda, cantar uma música. Sim, eu consigo escutar o suspiro coletivo de arrependimento de todos vocês. Essas abordagens podem parecer embaraçosas, mas não se comparam ao que esses próximos 2 vencedores do prêmio fizeram. Em 2004, 2 estudantes universitários de Taiwan se encontraram uma noite e, depois de terem bebido um pouco, os 2 revelaram que gostavam da mesma garota no campus. Foi nesse momento que as coisas esquentaram e eles decidiram fazer um concurso para ver qual dos 2 teria o direito de cortejar a garota. E como é que eles resolveram isso? Talvez um bom e seguro jogo de pedra, papel e tesoura. Não. Vendo que era uma questão de honra e dignidade, eles decidiram fazer um torneio de justas. Só que em vez de cavalos, eles iam usar suas scooters. As regras eram que eles iriam dirigir um contra o outro em alta velocidade e o primeiro a desviar perderia o concurso. Então, sem capacetes ou qualquer tipo de equipamento de segurança, os 2 avançaram um contra o outro, atingindo 80 km por hora e colidiram. Nenhum dos 2 teve a inteligência de desviar, o que custou a vida de ambos. Ironicamente, poderiam ter salvo suas vidas se tivessem apenas conversado com a garota, porque ela não estava interessada em nenhum dos 2. E isso torna esse par de prêmios Darwin ainda mais brilhante. Pesadelo na cozinha. Tem algo pior do que perder as chaves de casa. É um negócio bem irritante. Se você tiver sorte, talvez se lembre de ter esquecido uma janela aberta e consiga entrar por ela, mas geralmente é melhor esperar um chaveiro abrir a porta. Caso contrário, a sua impaciência pode ter consequências sérias, como o que aconteceu com esse próximo vencedor do prêmio. Em 2004, em Wolfsberg, na Áustria, um cavalheiro incrivelmente embriagado voltou para casa tarde da noite e descobriu que não conseguia encontrar suas chaves. Mas não importava, porque ele pensou que poderia entrar pela janela da cozinha. A janela em si era fixa na base e inclinada para fora, dando-lhe espaço suficiente para enfiar a cabeça e parte do tórax. Foi aí que ele ficou preso. Com as 2 pernas suspensas e um pouco bêbado, ele não conseguia se coordenar o suficiente para avançar. E então houve outra complicação. Enquanto lutava para entrar, acabou abrindo a torneira embaixo dele, enchendo a pia da cozinha com água. Quanto mais se debatia, mais exausto ficava, até que aparentemente adormeceu ainda preso na janela. A partir daí, sua cabeça caiu na água e, tão embriagado como ele estava, não acordou e se afogou. Ele foi encontrado no dia seguinte e, para tornar esse prêmio Darwin um verdadeiro campeão, enquanto retiravam o corpo, a polícia encontrou as chaves no bolso dele. Cara, se ele tivesse sobrevivido a esse episódio, eu tenho certeza que depois ele ia morrer de vergonha. Mais um cara da Flórida. É preciso muita coragem para pilotar uma moto. A velocidade, os outros usuários da estrada, a falta de airbags é uma forma arriscada de viajar, mas ainda mais quando você é um completo idiota, como esse próximo cara foi. Em 2008, um senhor da Flórida vestindo apenas seu short de banho e tênis estava andando de moto, quando percebeu que a ponte móvel de Manassouraqui, à frente dele, estava começando a abrir. Qualquer motociclista sensato teria reduzido a velocidade e simplesmente esperado a ponte se nivelar de novo antes de
de atravessar, mas não esse cara. Em vez disso, claramente achando que estava num filme do Velozes e Furiosos, ele decidiu arriscar e pular o vão, então aumentou a velocidade e acelerou. Infelizmente para ele, os projetistas de pontes móveis preveem que possam haver idiotas exatamente como ele, e incluem medidas de segurança na maioria das pontes levadiças na forma de barras de segurança. As barras desceram antes que o homem tivesse a chance de frear, lançando-o de sua moto a uma velocidade vertiginosa e arremessando-o para fora da ponte. Ele atingiu a água, mas o impacto o eliminou instantaneamente do pool genético. Ironicamente, a moto continuou e aparentemente chegou ao outro lado, estranhamente satisfatório. Fogos de artifício. Tem muita coisa que você não deve fazer com fogos de artifício. Você não deve segurá-los enquanto acende o pavio, não deve colocá-los em algum lugar perigoso, não deve mirá-los em pessoas. Tem muitos nãos bem óbvios. Mas sabe qual eu achei que não precisava ser dito? Não coloque-os no seu traseiro. E ainda assim, aqui estamos em Sunderland, no Reino Unido, um lugar que eu só posso presumir que é tipo a Flórida da Inglaterra, no ano de 2006. Era 8 de novembro, alguns dias após a famosa noite de Guy Fawkes na Inglaterra, onde fogueiras e fogos de artifício são acesos para celebrar o dia em que o Sr. Fawkes não explodiu o parlamento. Com fogos de artifício sobrando, o nosso vencedor do prêmio decidiu soltá-lo com estilo, acendendo o pavio, deitando-se no chão e colocando os fogos de artifício entre as nádegas. Esse incidente comprometeu as suas partes íntimas e a sua capacidade de procriar, removendo assim mais dessas idiotices do pool genético. Acho que dá para dizer que Sunderland está desafiando a Flórida pelo título de lugar mais caótico do mundo. Campeonato de sauna. Tem algo relacionado às habilidades sobre-humanas exibidas durante esportes de resistência que a gente simplesmente não consegue ignorar. Você quer ver um cara correr 322 km em 48 horas? Claro que sim. Quer ver alguém andar de bicicleta 644 km em menos de um dia? É óbvio. Quer ver alguém entrar em uma caixa superaquecida e ficar lá o máximo de tempo possível? Pera aí, como é que é? Isso aí é verdade? Sim. E é chamado de Campeonato Mundial de Sauna. Sério, fundado em 1999, o Campeonato Mundial de Sauna era uma competição de resistência realizada na Finlândia. Todo ano, muitos competidores ávidos e amantes de sauna entravam naquela sala quente que alcançava incríveis 110 graus, mais quente que o ponto de ebulição da água, e quente o suficiente para causar queimaduras de 3º grau. A água era jogada nas brasas dentro da sauna a cada 30 segundos, e os competidores tentavam superar todos os outros lá dentro, com seus esforços só sendo contabilizados se eles conseguissem sair da sala sem ajuda. Não apenas isso era um evento oficial real, como os competidores tinham que assinar um acordo legal, prometendo não processar os organizadores do evento se fossem feridos, embora isso não tenha feito diferença para um dos caras que competiu em 2010, depois de passar 6 minutos na infernal caixa de calor e superar todos os outros competidores lá dentro. Os 2 últimos competidores desmaiaram e tiveram que ser arrastados para fora da sala. Os 2 estavam cobertos de queimaduras de 3º grau e bolhas, e estavam sofrendo convulsões. Um deles foi transferido para o hospital, onde revelaram que 70% de sua pele estava queimada, assim como seu sistema respiratório, e seus rins foram à falência. Ele foi colocado em coma induzido por 6 semanas, antes de milagrosamente se recuperar. Já o outro cara não teve tanta sorte. Ele faleceu alguns minutos após ser tirado da caixa, e para acrescentar ainda mais brilho a esse prêmio, os 2 competidores foram desqualificados. Bom, se você participa de competições estupidamente perigosas, suponho que ganhe prêmios estupidamente perigosos. Qual dessas histórias você acha que merece o maior prêmio Darwin? Não esquece de conferir as outras partes dessa série. Eu vou deixar os links na descrição aí embaixo. Bom, te vejo na próxima e obrigado por assistir.